benefícios do sistema BIM? Sim. Quando a gente está falando de BIM, né, existem diversos benefícios. Sim. Né? Por exemplo, assim, eu tenho uma construtora e na hora que eu vou construir, eu tenho gargalo de perda de material e isso aí me encarece muito no meio da obra, porque geralmente quando chega no meio da obra já está sufocado. O que o BIM poderia... Exatamente. Nessa questão não só um dos benefícios, como essa parte de economia, né, aquela divergência em questão do seguinte, que a parte de um projeto, né, construção de um projeto em BIM, ele talvez tenha um tempo um pouco maior que um projeto tradicional. Certo. Nesse meio tempo, às vezes, há aquela questão de um projeto demorou um pouco mais para ser construído, consequentemente vai afetar o meu tempo de construção, né? Então, essa questão da utilização do BIM para facilitar a eliminação de desperdícios e a diminuição de custos dessa obra vem desde a modelagem desse projeto. Certo. Então, no modelo que a gente está fazendo, um modelo tridimensional, né, que tenha todas as informações necessárias para essa construção, a gente já faz os testes antes do canteiro de obra. Sim. O que acontece muito no canteiro de obras hoje? Por exemplo, tem um pilar, tem uma viga, e às vezes tem uma passagem de elétrica, uma passagem de hidráulica, ou às vezes uma divergência com relação à posição de uma porta, de uma janela numa construção, e não é vista na fase de projeto. Por quê? Porque hoje nas metodologias tradicionais, às vezes uma linha representa uma parede. Sim. Né? E isso acaba causando alguns desperdícios na construção por falta de compatibilização. Então, quando a gente faz um modelo que ele lá integrado entre todas as disciplinas, compatibilizado, que a gente fala, com todos os projetos, a gente consegue ter a análise exatamente se aquela construção é execuível. Sim. Então, se tiver um problema de passagens, por exemplo, lá na obra, a gente viu na fase de projeto, que é muito mais barato do que eu ter que desmanchar uma parede, tirar uma porta ou mover uma janela de lugar lá no canteiro de obras. Além do tempo ele ser menor na análise do projeto, o custo da obra ele fica menor. Certo. E aí a gente consegue fazer várias outras análises. Numa análise computacional de estruturas, por exemplo, a gente consegue ver as melhores opções de estrutura para vencer, às vezes, vãos maiores, às vezes a questão de aberturas de portas, janelas, às vezes tem aquelas estruturas de vãos muito grandes, né? Então, numa metodologia tradicional, a gente vê uma certa, não em questão de inviabilidade, mas às vezes alguns vínculos que eles são feitos essas análises, que num software BIM, ele nos dá parâmetros que fica muito mais simples e um custo muito melhor para executar a obra. Então, dentro do BIM, a gente consegue aplicar em diversas áreas uma economia muito maior. Não só na parte de projeto, como também na parte de construção. Já pode complementar também alguma coisa relacionada? São exemplos básicos, né? Uns projetos que nós pegamos, dentro do que ele está falando, que a gente chama de compatibilização, certo, né? A compatibilização dos projetos. Nós tivemos exemplos assim, por exemplo, um pilar que estava dentro de um banheiro, um pilar enorme, estava dentro do banheiro, e a construtora já estava fazendo a volta, com todo o sistema hidráulico, tudo. O que nós descobrimos? Falamos, não, mas vamos compatibilizar isso aí. Entramos em contato, porque a nossa empresa ela não pode mudar um projeto. Só vai mudar um projeto, por exemplo, de estrutura, ou se for permitido pela consultora ou pelo projetista de estrutural. Sim. Mas ele permitiu. Nós podemos fazer um furo no meio? Pode. Aonde? Aqui a gente fez e teve uma economia. Porque os construtores de Bauru, que a gente chama os turcos, tem muitos turcos em Bauru, né? Árabes, turcos, né? Ele me falou uma vez, um que chama Riad, encontrei ele outro dia, ele falou assim, Rigiel, o problema não é uma tomadinha, o problema é que num prédio são 200 tomadinhas. Se você errar numa, você vai errar em 200. Tudo é multiplicado por 100, por 80 apartamentos. Então, esse daí foi uma economia muito grande. Outra foi que o pessoal deixou uma porta, um vão para a porta que não cabia a porta, né? Essa porta que você está falando não cabe aí. Não, mas está no desenho porque foi feito à mão. O cara desenhou. Pôs lá o desenho, mas tinha uma porta de 90 onde o vão era de 80. Certo. Aí nós... Então, são detalhes que no desenho em CAD, que a gente fala normal, é feito à mão. Correto. Eu posso muito bem fazer um desenho lá, se falar tem 1 metro, mas na verdade só tem 90 centímetros.
com 10 centímetros de diferença, não entra um guarda-roupa, não passa uma cama, não passa uma porta. Então são detalhes como esse, da compatibilização e da montagem da estrutura como um todo, que a gente trabalha, que é o BIM sendo aplicado na construção civil, né? E como você disse, é desde a do entrega do terreno, pegando o terreno para começar a fechar, fazer o fechamento, fazer a limpeza, colocar a instalação elétrica, a primeira. Então, o BIM também começa aí. O projeto tem que começar antes para que compatibilize todos os outros. Todos os que forem sendo feitos vão sendo compatibilizados e vão levantando junto. Aí está uma economia já de cara, sem contar os detalhes que vêm de todos os outros. Um outro caso, um outro exemplo, né, de uma situação dessa, de uma compatibilização de projetos que fizemos, no empreendimento foram economizadas mais de 70 toneladas de concreto. Nossa. Então, são situações que quando a gente faz essas análises computacionais, a gente consegue verificar as possibilidades para gerar uma economia para o cliente final. Sim. Então, a gente sempre preza por isso, né? A questão de eliminação de desperdícios, diminuição de custos, e que isso entrega um projeto de uma eficiência muito maior e com alta qualidade. Então, não é simplesmente suprimir algo, mas sim a gente fazer com que aquela solução ela seja realmente eficiente. Certo. Quais são as principais características do sistema BIM? Hoje a gente vê em questão, que é a questão do BIM, né? Às vezes a gente pensa que é um desenho 3D. Sim. Né? O 3D é uma das dimensões do BIM, né? Então, quando a gente fala das principais características, por exemplo, para um projeto ele estar no BIM, ele tem que ter 100% das informações dentro daquele modelo. Correto. Então, todas as informações que a gente precisa ter da construção, ele tem que ter naquele modelo. Eu não posso fragmentar este modelo. Uma outra grande característica, tem que ter suporte de comportamento. O que é um suporte de comportamento? Por exemplo, a gente tem uma parede e tem uma porta. Tem como a gente ter uma porta sem ter uma parede? Não. Mas num projeto, num software BIM, se a gente remove aquela parede, consequentemente, aquela porta sai do modelo. Só que se for um software que ele não tem esse suporte de comportamento e não integra todos os modelos, ele não é considerado BIM também. Sim. Então, uma das grandes características, suporte de comportamento, interoperabilidade. O que seria a interoperabilidade? É que esse modelo ele converse com diversos outros softwares. Então, um software que faz um projeto de elétrica, que faz um projeto de hidráulica, não necessariamente precisa ser um único software. Sim. Mas ele tem que ser interoperável. Dentro desse modelo, tem que ser possível fazer a extração de quantitativos. Quantitativos precisos e não quantitativos onerosos. Tem situações, por exemplo, e a gente às vezes dá suporte para a construção, que o que sobra de instalações hidráulicas de uma casa, você praticamente constrói outra. Por quê? Porque a extração desses quantitativos foram equivocados ou foram tirados manualmente. Então, um modelo BIM, ele tem que dar essa precisão orçamentária. Então, dentro das características do BIM, a gente vê diversas informações e necessidades que ele envolve com protocolos, normatizações, processos, padrões. Então, tem todo um padrão para que esse modelo ele seja considerado BIM. Então, essas são uma das principais características. A gente pode citar até mais para frente, depois a gente puxar mais alguns assuntos, que a gente complemente também essa situação. Então, seria como se você pegasse um prédio e colocasse no papel. Tudo que tem vai estar lá dentro. Então, tudo é controlado. A gente consegue selecionar todos os elementos participantes. Como ele citou o Samuel lá, você tem uma parede, um risco num projeto de CAD, você fala o risco da parede. No BIM, se você clicar com o mouse do computador em cima daquela parede, ele vai falar uma parede de um tijolo, de revestimento de gesso, tinta tal, a marca, modelo da tinta, do tijolo, quanto que foi, quanto tempo você leva, quantos tijolos vão na parede, tudo compatibilizado e tudo quantificado. Então, essa quantificação, ela é real. Ela é real, porque se não for real, não cabe no projeto.
Quanto ao número de softwares, eu falava em torno de 30, mas são mais de 30 softwares que compõem a plataforma BIM, que a gente fala. Quando a gente fala do sistema BIM, é a plataforma BIM. E ele vai desde o início do prédio, com uma gestão, com cronogramas, com planilhas, que dá para ser comparado a qualquer instante. Vamos ver daqui 30 dias o que está programado. Sai uma planilha com cronograma do que foi programado para 30 dias. E aí você tem a planilha do diário de obras, ou que a gente pode passar para o cliente também acompanhar. E daí você faz a comparação do que foi programado, do que foi projetado e do que está executado lá. Né? Então, daí você está vendo onde está a deficiência da construção. Por que está assim? É culpa do fornecedor, é culpa do engenheiro, é culpa dos empreiteiros, é culpa de quem que é? Onde está o defeito? Está faltando, está sobrando. Então, isso, se está sobrando, é dinheiro jogado fora. Se está faltando, alguém tirou ou compraram errado. Então, precisaria ver. Então, tudo isso são as informações do BIM. Tudo isso é a realidade do BIM, que a gente trabalha na realidade do BIM, que o Samuel depois vai explicar um pouco mais, que a gente chama de realidade virtual, né? Sim. Realidade aumentada, né? Isso, algoritmos, inteligência artificial, está tudo dentro dessa plataforma. Tá? Por isso que vai um pouco para cada lado. É muita coisa para a gente explicar tecnicamente. Então a gente está explicando mais dentro do pessoal. Então a gente fala muito para os profissionais hoje, né? Principalmente para os arquitetos, para as consultoras, que é muito interessante estar trabalhando. Como ele falou, por exemplo, os engenheiros estruturais têm os softwares que eles usam para fazer o projeto estrutural, mas são compatíveis com a plataforma. Eles mandam para nós numa extensão que é compatível com o nosso projeto. Né? Pessoal de hidráulica, pessoal de elétrica, pessoal de topografia, né? Então eles vão trazendo todos os projetos, a gente vai compatibilizando e jogando na plataforma. E daí, no final, nós temos uma construção virtual, o prédio virtualmente feito, completo.